quero mostrar para vocês como é que a gente tem pensado concretamente em colocar essa discussão. Só quero ressaltar esse primeiro, porque assim, o que a gente pretende com essa ideia dos conhecimentos comuns que todos os estudantes precisam aprender no país. É um tipo de identidade nacional que não foi a gente que inventou, mas faz, desde a abertura da redemocratização desse país, que se luta por isso, que são uma identidade o quê? Inclusiva e democrática. E isto não é uma coisa simples. Constituir uma identidade nacional inclusiva e democrática é mais do que um chavão. Quer dizer, né? Construir uma identidade inclusiva já dá muito trabalho, né, professora Cidinha? E democrática, muito mais, porque fazer o próprio aluno ir aprendendo a tomar as decisões é algo que não é tão simples fazer nas escolas. Ele tem que ter oportunidade de errar, de fazer bagunça, de fazer barulho, um monte dessas questões que para a escola são muito novas historicamente, né? Pode passar. Isso aqui é a noção de currículo que a gente tirou das diretrizes. Eu vou deixar para depois vocês podem olhar melhor. Pode passar. Passa a próxima. Esse aqui, ó, então, que é uma das nossas noções da política curricular de educação integral. Então, assim, qual é o foco que nós temos agora na educação integral? A implementação dela, nós já estamos sabendo como fazer. Agora nós temos no segundo semestre um foco, vocês devem ter vivenciado isso bastante forte na execução. As nossas webconferências, tudo tem sido muito orientativo para a execução. Então, nosso passo agora é consolidação da educação integral. O que isso significa? Avaliar o que se tem dentro desse processo de consolidação, ter as legislações um pouco mais consoantes, né? Eu estava discutindo ontem na vinda com o Anderson. A resolução diz uma coisa, daí o outro caderno de orientação diz uma coisa mais ou menos parecida, mas tem divergências, então poder trabalhar isso de forma mais consoante e ter um calendário de recursos, que esse é um dos nossos maiores problemas. Quer dizer, nós termos isso de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais programada, para que a gente não fique todo momento no afogadilho dessa questão. Repensar a adesão, será melhor fazer de 2 em 2 anos, será melhor fazer anual, quer dizer, uma série dessas questões. Então, o processo que nós estamos agora é consolidação da educação integral e a vinculação com a Base Nacional Comum. Então, o conceito da Base Nacional Comum é esse aí, ó. O conjunto de conhecimentos que configuram uma base a qual todo estudante brasileiro tem direito a aprender e desenvolver-se e estão articulados com os conhecimentos diversificados de cada região, estado, município e país. Este é o conceito da Base Nacional Comum. E o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, a SEB e a nossa diretoria, tem como proposta a implementação, então, dessa Base Nacional Comum por meio do projeto de educação integral. Então, essa é a forma de implementação. Pode passar. Então, assim, para vocês poderem ver, a gente fez com um colega, nosso coordenador de ensino fundamental, o professor Ítalo, a gente desenhou um pouco assim, qual é a nossa base conceitual e metodológica? Então vejam, aqui no meio, os direitos, aprendizagem e desenvolvimento, que eles vão refletir as escolhas dos conhecimentos que são organizados em áreas que contêm componentes curriculares. Qual é a grande novidade que a gente quer trazer aqui? O trabalho por área, sem desconsiderar as disciplinas. As disciplinas se mantêm, mas o trabalho é articulado com as áreas. E de onde é que vem os conhecimentos que a gente vai selecionar? Vem deste conjunto de coisas que está do lado de cá, dito pelas diretrizes. Não é mais só dos conhecimentos científicos e tecnológicos, mas eles vêm do mundo do trabalho, das atividades desportivas e culturais, das manifestações artísticas, do campo da saúde, das diversas formas de cidadania, dos movimentos sociais, enfim, dali que a gente vai tirar. Passa para mim o próximo, por favor. Esse, então, é uma síntese de todo esse processo. Então, a Base Nacional Comum, ela está articulada com formação de professores,
com o sistema de avaliação básica e com a produção de conteúdos educacionais. Então, assim, o grande desafio é inverter. Não que as avaliações deem os conteúdos para o currículo, mas que o currículo possa servir de base para fazer as avaliações. Bem, então assim, essa é a primeira ideia. A política curricular nacional, ela vem da LDB e das diretrizes, ela não é tirada da cabeça de ninguém, ela vem dali, e ela se articula com uma série daquelas organizações da sociedade civil e com dois outros aspectos importantes, que nós vamos nos basear no que já existe em termos de estados e municípios. Vocês devem ter respondido um questionamento que nós fizemos via CIMEC, né? Nós, como município de Bebedouro, foi o que respondeu, para saber se tem proposta curricular e qual é. E os municípios nos forneceram. Nós tivemos 1.220 respostas, ou seja, tivemos um grande acolhimento disso. E todos os estados responderam, tem ou não tem. Então, neste momento, nós temos um grupo de trabalho que está fazendo este levantamento. O que já temos? E em seguida, então, nós temos o documento que está sendo preparado, que ele vai ter um conjunto de umas 10 ou 15 páginas conceitual, sujeitos da educação, conceito de currículo, conceito de direitos, enfim, uma série de questões, e por área, exemplos de conhecimentos e experiências que podem ser trabalhados para desenvolver aqueles conhecimentos. Nossa ideia é encaminhar para vocês, não um documento pronto, mas um documento com alguns exemplos do que a gente está pensando para que vocês possam complementar. E quem são os vocês? Essa lâmina final pode passar, depois eu deixo aí o cronograma, pode passar. É esse processo aqui. Então nós temos, como eu disse para vocês, primeiro processo que a gente vai submeter este documento que a professora Beatriz chama de 1.0. Tem que chegar à versão 2.0, né? Então, este primeiro documento, ele vai ser um caderno de formação que vai passar por dentro dos pactos. Então, vejam, nós temos pacto do ensino médio e da alfabetização e temos a proposta de 3 outros pactos que vamos implementando no decorrer dos próximos anos. Então, um caderno de formação para que os professores leiam e deem sugestões. E nós teremos um processo semelhante. Vocês devem estar fazendo o plano estadual aqui de educação municipal. Então, é nesses mesmos moldes. Nós vamos aproveitar toda a estrutura que já tem para vocês poderem fazer a discussão com as organizações, os municípios e tal, que nós vamos coletar estas informações depois por estado. Então vai indo no mesmo modo que foi feito as questões da CONAI e tal, porque nós já temos um processo em andamento, não vamos reinventar a roda, nós temos processos que funcionam muito bem já. Alguns não funcionam, vamos ver como é que a gente faz. Então, primeiro, um caderno de formação que está aqui embaixo via pacto. E para quem não está no pacto? Nós vamos encaminhar, então, via PDDA interativo, porque chega em todas as escolas, e as escolas vão fazer o mesmo processo. Então, via PDDA interativo, para poder fazer essa discussão. E um terceiro aspecto vão ser, então, essas organizações científicas, enfim, os conselhos e tal, que muitas vezes eles já estão no município nessa discussão articulada já do plano municipal, plano estadual de educação. E aí o nosso calendário nós queríamos começar este ano, mas este ano nós tínhamos 2 empecilhos. Primeiro, a questão das eleições, porque acaba sendo uma disputa política isso, né? E o segundo, que ele ficaria pronto agora em outubro, que nós vamos mandar para as escolas no final do ano letivo, com tudo que as escolas têm no final do ano letivo. Então a ideia é dizer para vocês que agora, no final de ano, nós temos esse primeiro caderno, primeiro documento, que ele é um caderno, como diz a nossa secretária, para malhação, ou seja, para que a gente possa ler, possa dar contribuições e complementar isso. Isso não é consenso no MEC. Importante dizer isso para vocês. Nós temos um grupo de colegas no Ministério que sugere que já vá com todos os conteúdos
para os professores poderem dizer se é aqueles ou não. Nós estamos defendendo o contrário, vai com o conjunto deles em aberto, com reticências, para que a gente colete de quem está na ponta o que é que todos os alunos têm que aprender, porque a gente não vai ter como fazer isso lá de cima. Então, a nossa defesa é isso, dá trabalho, tudo na vida dá trabalho. Mas essa discussão para nós, ela é vital, senão a gente vai dizer, nós fazemos gestão democrática, tá, vindo sim, tá bom. Então a ideia é, primeiro, a mobilização e a coleta de informações de março a setembro, e outubro a novembro nós termos a sistematização então final deste documento. Então este é o calendário e assim, para nós é muito importante essa semana, assim, eu estou fora a semana toda de Brasília, justamente para apresentar e dizer para vocês, olha, nós contamos com vocês para a gente poder fazer esse processo, porque isso aqui não é uma política de governo, isso é PNE a partir do que a gente tem discutido há muito tempo, que é uma discussão coletiva desse processo. Pode passar? Pode passar o próximo. Aqui eu vou deixar todas as estratégias, as metas, ano a ano, como é que a gente pretende fazer. E para fechar, então, eu gostaria de ouvir algumas perguntas de vocês. Pode passar o final, mais um. Que eu gostaria de fechar do mesmo jeito que eu abri, que é o seguinte. A comentadora da obra, da Rosana Paulino, ela diz o seguinte: não há acabamento nas extremidades do trabalho e o tecido aos poucos vai desfiando. Como uma sociedade que não cuida de seus cidadãos se desmancha pelas margens. E eu gostaria de trazer isso porque o que a gente viu hoje de manhã, o que a gente vai ver na exposição e o que a gente está vendo na educação integral são costuras nas margens. Ou seja, é o cuidado para que a gente possa ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não se desmanchando pelas margens. Obrigada, colegas. Nós vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta neste primeiro momento. Por favor, levante-se, por favor, identifique-se. Meu nome é Eliana, eu sou coordenadora de uma escola da cidade de Diamantina e eu gostaria de fazer uma pergunta para Clarice. Clarice, quando você disse que vem sendo adotado medidas para que essas avaliações externas não sejam somente para classificar, quais medidas? Acho que nós podíamos fazer um conjunto de 2 ou 3 perguntas, pode ser, daí eu respondo. Mais alguém? Então, vou começar por essa aí. Como é que é o teu nome ainda, por favor? Eliana. Uma das medidas que a gente tem tomado agora foi com a ANA, com a Avaliação Nacional de Alfabetização. Então, o que se fez? Ao invés de primeiro ter divulgação pública, essa divulgação foi para as escolas. Então, as escolas receberam, inicialmente foi para a Undime e para o CONSED. O CONSED é o Conselho dos Secretários Estaduais e a Undime dos Secretários Municipais. Então, primeiro foi para eles e em seguida foi para as escolas. Então, foi para a imprensa depois do conhecimento da escola. Claro que foi feito as 10 melhores, as 10 piores, aquelas questões. Mas toda a ideia foi para a escola como? Ela foi para a escola por meio de um caderno, tipo um jornal com 4 páginas, onde foi descrito de maneira, digamos assim, mais próxima possível,
pedagógica e não apenas científica numérica, digamos assim, sobre esses resultados. Se vocês observarem, a avaliação nacional de alfabetização não é ainda ideal, mas já melhora muito de outras avaliações. Ela não tem o aluno que sabe ou não sabe, ela tem 4 níveis, 4 ou 5, não lembro, mas ela tem níveis. O aluno que faz isso, que faz aquilo, que chega e vai, então ela não é mais de uma coisa, ou é ou não é. Então, para fazer isso com 2 milhões de alunos, que foi o que a Ana assim, coletou, não tem sido fácil. Mas uma das iniciativas tem sido essa, que ainda por não termos a base nacional comum, a gente não tem ainda como fazer as avaliações a partir dos conhecimentos, é o contrário ainda, que a gente espera que quando tem a gente consiga fazer. E tem mais outros 2 elementos. Um que é um estudo que o INEP fez voltado para o contexto socioeconômico. E o que ele verificou? Contexto socioeconômico é o que todos nós na escola já sabemos. Crianças que vêm de contextos mais pobres têm níveis de leitura e na escrita muito menos desenvolvidos, porque é óbvio, quer dizer, eles não tiveram a condição para que aquilo se desenvolvesse. Outro dado muito importante assim das avaliações é que nessa da Nacional de Alfabetização foi feito um cruzamento entre o nível e a formação do professor, né? E nós ficamos muito contentes porque este dado desmistifica uma crítica que a gente tem, nós pedagogos, acho que tem muitos pedagogos aqui, eu sou pedagoga de formação, de que a pedagogia não serve para nada. Talvez vocês já escutaram muito isso por aí, né? As pedabobas, as mulheres que vão estudar para caçar marido e tal, essas coisas. Então, assim, acho que todos nós tivemos as piadinhas desse jeito. Então, o INEP mostra o quê? Alunos que têm professores formados em pedagogia conseguem alcançar os níveis mais elevados. Por quê? Por causa dos conhecimentos em alfabetização, né? Então tem os professores de letras e pedagogia, mas o estudo que ele fez foi só com os cursos com professores formados na área da pedagogia. Então assim, ao invés de ter só o indicador, tu tem algumas correlações. Então, essa foi uma primeira pequeniníssima iniciativa, só que em nível de Brasil sempre é muito grande, porque lidar com dados com 2 milhões de crianças em processo de alfabetização é complicado. Foi a primeira vez que se fez uma avaliação escrita de alfabetização, primeira vez, não se tem isso em termos de outras provas. Então se teve essa questão. Então é uma das iniciativas feitas agora, mas assim, ainda tem muitas pela frente, é o que a gente tem no momento. Mais? Bom dia. Bom dia. Inicialmente quero te parabenizar pela apresentação, dizer que essas preocupações também são do município de Araraquara, o qual eu represento nesse momento. Sou coordenadora do programa Mais Educação do município e pertenço também à equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação. Então, Clarice, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a questão dos conteúdos educacionais, pensando também numa proposta de que a educação integral ela não seja desenvolvida em 2 blocos distintos, né? No município, a gente tem perspectivas muitas vezes diferentes desses professores, e eles também estão nas unidades escolares a partir de concursos públicos diferentes. Acho que a formação ela é fundamental nesse processo para o alinhamento e para essas costuras, mas também a gente também tem uma questão administrativa, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Me explica um pouco melhor a questão administrativa, em que sentido, assim, para poder te entender? De concurso público, né? Então ele é concursado para atuar no ensino fundamental, na base comum ou em algumas disciplinas específicas. Certo. Okay. Alguma outra pergunta? Aqui. Pode fazer com esse aqui que está mais perto. Oi, eu sou Renata, coordenadora pedagógica do Diadema, do programa Cidade na Escola. Lá a gente também está pensando no currículo e estamos pensando nessa avaliação baseada no currículo. A gente tem como um e-mail, alguém que a gente possa encaminhar para vocês, para a gente ir conversando sobre essas propostas? Ou para o comitê mesmo, como a gente faz? Ok. Mais algum questionamento? Fazemos 3, pode ser, daí eu respondo. Professora Clarice, eu sou do município de Serra Azul, sou coordenadora do PNAEC lá. E você nos disse agora que o ANA foi enviado para as escolas para análise, com um estudo detalhado, só que a maioria dos municípios na nossa região não recebeu esse caderno. Eu queria deixar uma sugestão para que, como ela é uma avaliação diagnóstica, por que não ser passado via pacto esse resultado para que os professores possam discutir o trabalho que está sendo realizado? Bem, onde nós conseguiríamos ter acesso a esse caderno e a esse resultado também. Perfeito. Bem, vou começar pela primeira. A colega de Araraquara, nós temos essa preocupação e nós sabemos que é um problema sério na questão da... Onde está a colega de Araraquara que fez a pergunta? Aqui está. Esse problema sério da formação, que é muito concreto, que é o quê? Muitas vezes nós temos falta de professor que é formado e não atua na sua área, então tem que ter, assim, isso não dá para ser a Secretaria de Educação Básica sozinha, ela está se articulando com a de Educação Superior para a formação e com a SASE, que é a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, porque vai ter que trabalhar com planos de carreira junto com isso. Então, assim, isso vai ter que ser articulado também à base com o PNE. Então, nós já temos algumas conversas nesse sentido. Mas a questão é justamente assim, com a ideia de área, não é desaparecer a formação específica. E base nacional comum é assim, ela também não é só para séries iniciais, ela é educação infantil ao ensino médio. Então, qual é a ideia? A ideia da articulação por áreas é a ideia que se está trabalhando no pacto, que se possa ter momentos de estudo para articular esse trabalho na escola dentro das áreas. Então, assim, é um processo que a gente vai conseguir se tiver, para nós está muito claro nisso, várias condições. Uma delas é formação continuada pública. O que significa isso? Quer dizer, temos problemas com os pactos? Temos. Vocês sabem, quem trabalha com educação integral, que se a gente não começa e não enfrenta os problemas, não faz absolutamente nada. Então, nós temos alguns problemas a serem enfrentados com os pactos, mas os pactos têm essa questão, quer dizer, a formação continuada está sendo assumida pelo Ministério da Educação e não deixada ao Deus dará, assim, para os estados e onerando os municípios. Porque assim como nós temos municípios sérios com conselhos atuantes, nós temos municípios que muitas vezes o gestor, ele não tem a qualificação e nem as condições necessárias. E qualquer pessoa que chegar para ele e vender um pacote, ele vai comprar. Entende? Então, assim, é que nos municípios são extremamente bem, maravilhosamente assediados. Cada meia hora a Ana deve atender alguém que vai vender alguma coisa para ela, né? No Ministério nós resolvemos isso por meio de um edital
de tecnologias, de tecnologias. Aí o cara se inscreve, tem uma avaliação e tal, porque é um inferno. Cada meia hora tem um cara querendo vender coisa. Então, assim, essa é uma das questões. A articulação, formação continuada pública, para que a gente possa, via formação continuada, ir trabalhando essas questões. Mas tem outro elemento importante, que a gente vai ter que vincular a formação como um incentivo à pós-graduação no sentido de mestrado, por exemplo, que o professor possa terminar a graduação e poder ter um incentivo para fazer um mestrado profissionalizante, alguma coisa dessa natureza, para que ele possa então se manter ou se qualificar, junto com um plano de carreira que valorize quem está atuando na área de formação, por exemplo, né? Então são questões que estão sendo discutidas. A Renata de Diadema, Renata, eu posso deixar meu contato contigo depois, encaminha via CIMEC. CIMEC ainda está aberto, eu acredito, a gente não chegou a fechar. Via CIMEC tem um item chamado Base Nacional Comum, encaminha a proposta de Diadema por lá, que daí ela vai entrar direto para um portal que nós vamos abrir da Base Nacional Comum. Nós não podemos fazer isso agora que é período eleitoral, vamos fazer em seguida, daí depois isso para colocar, tá? Então vai ficar exposto e a gente pode consultar. E o PNAE que eu vou levar, vou verificar o que aconteceu, e a ideia vai ser muito bem-vinda. Nós temos a Diretoria de Gestão e Apoio Educacional que trabalha com essas questões, e eu vou levar sua sugestão para que as avaliações façam parte dos cadernos do pacto. Para o pacto de quarto e quinto e sexto ao nono, nós já temos o primeiro caderno composto, pensado para compor com 2 assuntos. PDDA interativo, diagnóstico em especial, para que os professores conheçam o que vai para a escola, e as avaliações em larga escala abertas. Como é que pensa, como é que faz, quem faz as questões, o que é a teoria de resposta ao item, como é que se chega naquele número, enfim. É o material que a gente pretende fazer para os próximos pactos, justamente porque gestão democrática é isso, o professor tem que saber como é que as coisas funcionam, né? Eu acho que o meu tempo se esgotou, então, para finalizar, gente, eu agradeço, a gente se coloca à disposição, né, lá, e contamos muito com a continuidade do trabalho de vocês e a parceria nessa discussão que a gente está propondo. Muito obrigada, colegas. E eu convido agora a diretora pedagógica Renata Lima, da Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro, para que faça a entrega de um mimo à nossa palestrante, a doutora Clarice Salete Traversino. A última palestra